Olá, espiralantes! Volta ao Espiral das Bacantes depois de bastante tempo, né? A gente fica muito tempo sem filmar, a gente sabe disso. Mas faz parte, né? A vida é uma correria. E hoje, sem maiores delongas, eu vou falar sobre cristais, que foi o vídeo ganhador da enquete. Para começar, a gente vai ter que falar um pouquinho de química. Eu admito que eu achei muito mais complexo e muito mais assuntos do que eu poderia imaginar, que poderia abarcar os assuntos cristais. Mas é um assunto bem gostoso. Esse assunto de química, essa partinha que pega a química, ela é um pouquinho mais chatinha, mas eu vou tentar ser o mais rápida possível e mais detalhada possível, embora tenha muitas informações e não dá pra colocar tudo em um vídeo, senão vai ficar uma coisa, nossa, muito extensa, embora os nossos vídeos sempre sejam extensos, né? Então vamos falar um pouquinho de química. A palavra cristal, ela vem do grego cristallos, que significa gelo, né? Os gregos, eles achavam que o cristal, ele era um gelo fossilizado que nunca mais ia derreter. Só que eles estavam, assim, mais ou menos certos, né? Na verdade, o que é o cristal, pessoal, quimicamente falando? Quimicamente falando, o cristal mesmo, tá? Ele é um mineral que tem uma cadeia molecular particular, uma cadeia molecular própria daquele tipo de mineral. Ou seja, há outros minerais que possuem outras cadeias moleculares também próprias e particulares, que são tidas como cristais, né? Que é, por exemplo, o vidro. Muitas pedras a gente vê que não é cristal de verdade. Eles são vidros e a gente consegue perceber pelo toque, a gente consegue perceber pelo tingimento, até aquela técnica de bater no dente, dá pra você ver a diferença. Esses vidros, que são as pedras vítreas, como que elas podem ser chamadas? Elas são chamadas de vidros vulcânicos naturais. São igualmente poderosos, né, como os cristais, mas a única diferença é o quê? Não são cristais, eles são vidros vulcânicos, porque a estrutura molecular daqueles minerais são diferentes. O cristal, propriamente dito, embora ele seja uma expressão genérica para designar várias pedras, o cristal é aquele que tem aquela estrutura molecular particular e única, tá? Essa é a designação de cristal, falando pela química e pela física. O cristal, ele como que é formado o cristal? É claro que todos sabemos que é um processo da Terra, né? Ele é um mineral ou metal congelado na sua forma sólida, né? Isso é o que forma o cristal. E esses metais minerais, eles formam toda a nossa crosta terrestre. A nossa crosta é totalmente impregnada desse tipo de metal e desse tipo de mineral, né? Então, a nossa Terra é feita, podemos dizer, de cristais. Os cristais legítimos e também os vidros vulcânicos, né? Tem cristais que têm metros de comprimento, que demoram milênios para se formarem, justamente por essa estrutura molecular que eles possuem. O vidro vulcânico, por que ele é tão diferente? Porque, na verdade, o cristal, ele demora mais, a estrutura molecular do cristal, ele demora mais para se estabilizar, para esfriar. O vidro vulcânico natural, ele esfria de uma maneira mais rápida. E isso faz com que a estrutura molecular do vidro vulcânico seja uma coisa bem mais desorganizada do que a estrutura do cristal. A estrutura molecular do cristal é uma estrutura totalmente organizada entre si. O vidro vulcânico já não. É uma coisa bem desorganizada, justamente por esfriar mais rápido. Com relação ao vidro vulcânico, a gente tem o exemplo da obsidiana. A obsidiana, ela é um vidro vulcânico natural, ela não é um cristal, justamente por sua estrutura molecular. Como que a gente pode diferenciar, então? Os cristais legítimos, eles são mais gelados e um pouquinho mais pesados do que os vidros vulcânicos. E como eu falei antes, tem aquela técnica do dente, que você bate no dente e você consegue ver a diferença de barulho entre o vidro e o cristal. Ainda dentro desse assunto, a gente pode ressaltar aqui
Supõe-se que todo cristal seja cristalino, mas essa é uma inverdade, né? O cristal, pessoal, ele só é chamado de cristal pela estrutura molecular dele, tá? Isso não quer dizer que um cristal seja necessariamente cristalino. Tem cristais que são opacos, como por exemplo o rubi. O rubi bruto, ele é opaco. Quando ele é passado por um processo de lapidação, que ele fica cristalino. O que é um cristal cristalino? É aquele que você olha e seu olhar ultrapassa, né? Você consegue enxergar do outro lado olhando aquele cristal, né? Então, por exemplo, a amazonita. A amazonita, ela é uma pedra que é opaca e é um cristal, assim como o rubi. O entrelaçamento molecular do cristal, ele é tão importante para a composição daquele mineral, que a forma que ele toma, né, as formas estriadas, as formas que fazem agulhas, placas, né, ou algumas formas mesmo que tem forma de rosa, forma de animais, né, naquelas rochas, dependem de um processo chamado hábito mineral. Esse hábito mineral, ele é definido pelo entrelaçamento molecular daquele cristal, que é o entrelaçamento que eu já falei para vocês, que é próprio do cristal, que é aquele que é totalmente organizadinho. E essa anatomia do cristal, ela se forma pelo movimento das moléculas dentro daquela estrutura molecular do cristal. Bom, é um assuntinho meio chato e meio complexo, né? E tem muitos outros pormenores que a gente pode pontuar aqui também. Mas eu tô dando só um esboço, porque senão eu vou ficar dando uma aula de química aqui pra vocês. E eu também não entendo muito de química. Vamos falar então da escala de dureza, que é a escala Mohs, né? Eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza. A escala Mohs, ela é uma escala de 1 a 10, onde esses cristais são classificados por dureza. Essa escala de dureza, ela determina o quão duro e resistente é aquele mineral, né? E como que eles determinam isso? O cristal que não pode ser riscado por outro, danificado por outro, é o cristal que tem mais, que é mais alto, de número mais alto na escala. Então, nós temos o que? O número 1 é o mineral que é o talco, que é o que pode ser riscado mais facilmente. E o número 10, acho que todo mundo sabe, é o diamante, aquele que não pode ser riscado por nenhum outro mineral e risca todos aqueles. Eu tô com um livro aqui que eu posso mostrar pra vocês essa escala de dureza que eu não sei de cor, mas vocês também acham facilmente na internet, mas só pra facilitar e deixar registrado aqui. A escala de dureza é o seguinte: o número 1 é o mineral talco, que ele é o mais mole, ele é o que pode ser riscado por todos os outros e não pode riscar nenhum. O número 2 é a gipsita, ele pode riscar o talco. O 3 é a calcita, que pode riscar a gipsita e o talco. O 4, a fluorita, que pode riscar a calcita, a gipsita e o talco. O 5, a apatita, que pode riscar a fluorita, calcita, gipsita e talco. O 6, feldospato microlina ou ortoclássio, que pode riscar o 5 abaixo. O 7 é o quartzo, que pode riscar também o abaixo. 8, topázio, 9, corindon, safira e rubi, e o 10, o diamante. Ela funciona assim: os que vêm abaixo podem ser riscados e os que vêm acima podem riscar. Então, a gipsita pode riscar o talco, mas ela pode ser riscada pela calcita, entendeu? Então, o talco não pode riscar nenhum, mas pode ser riscado por todos. E o diamante não pode ser riscado por nenhum e pode riscar todos. Por quê? Porque o talco é o menos resistente e o diamante é o mais resistente. Essa informação vocês podem achar na internet facilmente, mas eu tirei do livro, o livro das Pedras Sagradas, Toda a Verdade sobre os Cristais, de Bárbara G. Wall. Eu não achei esse livro, que maravilhoso, esse livro e tal, não achei. Ela coloca um texto aqui, um versinho, né, bem pagão, aqui no começo do livro, que é: pela terra que é sua carne, pelo ar que é seu hálito, pelo fogo que é seu espírito ativo, pelas águas vivas de seu ventre, pelas pedras que são seus ossos, que a paz da deusa esteja no seu coração e que uma parte da deusa sempre esteja com você.
Canto da Bruxa Modificado. Quando eu fui comprar esse livro, eu li isso daqui e falei, ah, beleza, né? É um livro pagão falando sobre pedras e tal. E é daqui que eu tirei bastante informação para aprender sobre as pedras, né? Só que ela é muito científica, pessoal. Ela é muito química e muito física. Ao ponto de falar que você não consegue acessar nada mais do cristal, tirando aquela forma química dele. Então, para essa autora, ela não considera o cristal como uma forma de vida. Ela não considera o cristal como algo que pode ser acessado espiritualmente. Ela desacredita de muitos místicos e ocultistas e cita eles ironicamente até no livro. Então, assim, é interessante. Eu me decepcionei bastante com esse livro. Tem outros livros muito bons sobre pedras que podem ser melhores para vocês. E a química do cristal vocês podem entender estudando pela internet mesmo. Tem até o livro do Pedras Preciosas, Enciclopédia de Pedras, Metais e Minerais Preciosos, acredito eu, do Scott Cunningham, que depois, se vocês quiserem, eu deixo em PDF no grupo do Espiral das Bacantes para vocês. Quem quiser pode baixar, já está em domínio público e eu carrego lá para vocês. Pessoal, nesse livro foi muito bom, com relação a isso que eu vou falar agora, que a gente tem a falsa crença de que os cristais, eles são eletromagnéticos, né? E isso não é um fato, isso não é uma verdade. Os cristais, eles não são eletromagnéticos, pessoal. Por que que eles não são eletromagnéticos? Porque na estrutura molecular deles não possuem elétrons. Há casos de cristais que possuem, né, elétrons, que podem ter algum tipo de eletricidade, mas é assim, muito raro caso, tá? Pelas minhas fontes, não tem, não existe essa coisa de eletromagnetismo, quimicamente falando, dos cristais. Existem os cristais piezoelétricos e os cristais piroelétricos. Esses cristais, eu procurei na internet, que eu nunca tinha ouvido falar, eu procurei na internet sobre eles e eu não consegui entender muito bem a definição, porque, gente, eu sou de humanas, eu não conheço nada de física e química, eu não entendo muito bem. Então, se vocês quiserem entender melhor, procurem por vocês mesmos, que eu não vou saber explicar. Mas, basicamente, esses cristais, eles, expostos a algum tipo de situação, eles desenvolvem uma carga estática. Então, isso modifica um pouco o sistema molecular daquele cristal, mas isso não significa que eles sejam eletromagnéticos. Os únicos cristais que possuem algum tipo de energia, quimicamente falando, são os cristais radioativos. Agora, vamos para a parte interessante e legal, que é a parte espiritual disso tudo, né? Legal saber da química dos minerais, muito legal, muito show. Porém, o enfoque do vídeo é saber a veia espiritual disso tudo, né? Que as pedras, elas são muito mais do que simplesmente ciência. Por que que a gente tem essa noção de que as pedras são vivas? Pessoal, os minerais, as pedras, tanto podem ser vidros vulcânicos ou então cristais legítimos mesmo, eles vêm da terra, né? E a terra é a nossa mãe, a terra é sagrada, ela é a que recarrega, ela é a que forma, transforma, que dá vida e que tira a vida. Então, os cristais é como se eles fossem os ossos da nossa terra. Então, nós temos essa noção sagrada das pedras. E também temos que elas têm um tipo de vida, que elas carregam um tipo de vida, que não é simplesmente um adorno ou simplesmente alguma coisa para decorar, para deixar bonito. Não é só aquela coisa científica e química, estática, que a ciência tem. É uma forma de vida, é um espírito, uma interação que a gente tem com aquele mineral, que é uma forma dos deuses. As pedras, elas são tidas como os nossos ancestrais, né? É um grande símbolo dos ancestrais, são as pedras. Por quê, pessoal? Falando do ponto, vamos voltar à química de novo. Falando do ponto químico, as pedras, elas formam toda a nossa crosta terrestre. É onde a gente pisa, é a nossa base. Elas estão aqui desde o surgimento da Terra, muito antes da humanidade existir. Então, elas são os nossos ancestrais,
né? Elas vieram muito antes, elas que dão a base para a nossa vida, para onde a gente pisa, para o nosso solo, né? Então, ela é tida como ancestrais também. No espiritual, é tido como ancestral porque justamente por ser os ossos, né, desta terra, são tidas como os nossos ancestrais, porque vieram antes, porque são a nossa base, porque são os ossos da terra. Por que que as pedras, elas têm todas essas propriedades, né, que elas possuem? Como então, se é tudo tão químico, se é tudo propriamente da terra, se é tudo um processo químico que acontece com aquele cristal, como que é designado aquela característica para aquela pedra? O que dá poder àquela propriedade? Pessoal, nós pagãos, nós temos a ideia de que as pedras, elas são compostas por um espírito, mais comumente chamado de devas. Esse deva dessa pedra é como se fosse a alma daquela pedra, né? E a alma daquela pedra é que dá vida àquela pedra, assim como o nosso corpo, né? E aquela alma, ela imbui aquele mineral, aquela pedra preciosa de habilidades, de propriedades mágicas, onde nós podemos nos comunicar com aquela alma, com aquele espírito, com aquele Deus, com aquele deva, para conseguir então usufruir dessas propriedades minerais dos cristais. Quando a gente compra, né? Quando a gente adquire uma pedra, antes de colocá-la para uso, nós temos que não só conhecer a sua anatomia, né? A gente tem que ver a pedra, qual é a sua anatomia. A gente tem que sentar e meditar com aquele mineral, meditar com aquela pedra. Por quê? Porque nós precisamos manter uma conexão com a alma daquele cristal. A alma, o deva daquele cristal, ele vai nos fornecer muitas informações sobre o cristal mesmo, sobre as propriedades daquilo, sobre a história daquele cristal, a sua anatomia, a sua cor, vai dizer muita coisa, a sua temperatura, o seu peso, o seu tamanho, vai dizer muita coisa sobre aquela pedra em si. E é de suma importância, pessoal, nós nos conectarmos com o deva mesmo daquela pedra, né? Eu ressalto muito isso, porque é como se fosse a alma. Quando você vai falar com uma pessoa, você não, geralmente, né? Você não vai diretamente porque a pessoa pode te oferecer, né? Não deveria, pelo menos. Você vai primeiro conhecer aquela pessoa. Você vai tentar algum tipo de contato. Não precisa ser um contato profundo logo de primeira, mas você vai tentar um contato com aquela pessoa, né? E é a mesma coisa com os cristais, que possuem uma alma, que possuem o Espírito Sagrado. Nós, antes mesmo de usufruirmos das suas propriedades mágicas e medicinais e oraculares, nós precisamos fazer um contato, travar um contato com aquele espírito, né? Pra gente ter uma conexão, pra gente ter uma amizade, pra gente ter uma ligação espiritual com a alma daquela pedra. Nós temos as pedras que são chamadas de receptoras e emissoras. Obviamente, as pedras que são emissoras, elas emitem alguma coisa, emitem propriedades, emitem energias da sua característica, da sua propriedade, da alma, do espírito daquele deva. As pedras receptivas, elas recebem, né? Elas são um plus também das emissoras. Elas podem também absorver as coisas, elas podem purificar as coisas. É claro que nem todas as pedras vão se classificar nessa denominação simples, né? Mas a maioria delas, e é legal pra gente começar uma base de classificação. Quando você pega um cristal, quando você vai começar a sua coleção de cristais, você precisa travar um contato e analisar cada um deles, né? Então, essas informações é a base para você conseguir fazer uma análise do seu cristal, né? Assim como a gente tem o herbário, que é o seu diário das ervas, nós também temos que ter um cristalho, né? Aquele diário dos cristais, onde é a mesma serventia do herbário, mas com as pedras. E para isso nós precisamos analisar e travar contato com esses minerais. A cor da pedra, ela também diz muito, né, sobre as propriedades da pedra em si. E aí a gente faz também
E a gente faz também uma correlação com a cromoterapia, né? Então, uma pedra roxa, como a ametista, por exemplo, né? Que é essa daqui é uma ametista bruta. O roxo, lilás, ele traz o que? A força, a espiritualidade, a conexão com o divino, a transmutação, a purificação, a renovação. É lógico que as propriedades das pedras não são caracterizadas somente pela sua cor, né? É um processo inteiro, é o conjunto da obra. Mas a cor diz muito também sobre a pedra, né? Então, além de outras coisas que a ametista pode proporcionar, a espiritualidade é a maior delas. Peguemos, então, as pedras vermelhas, como a jaspe, o rubi, o topázio vermelho, né? Peguemos essas. O vermelho, ele é uma cor muito ligada ao sangue, à energia, ao fogo, à transmutação, ao espírito. Então, a pedra com certeza tem algum filete dessa designação. As pedras verdes têm a ver com saúde, tem a ver com a mata, tem a ver com o mundo. Então, com certeza, as pedras amazonita, jade, elas com certeza têm essa veia que tem a ver com a saúde, com a comunidade, com o amor incondicional, né? Que tem a ver com o verde da terra. As pedras pretas, turmalina negra, vassoura de bruxa, ônix, são o que é o preto? É a proteção, né? É o escudo, é a morte, é o entre os mundos. Também a pedra azul também faz a conexão entre os mundos, né? Então, se você for perceber, essas pedras, elas têm esse quesinho de proteção, de viagens oníricas, viagens psíquicas, né? Então, elas têm essa veia dessa cor, né? E assim, periodicamente, o citrino, que é uma pedra mais amarela, é uma cor do sol, uma pedra do sol, então uma pedra energizante, é uma pedra que traz a renovação do espírito, é uma pedra que traz sucesso, é uma pedra que traz riqueza, luz, brilho, tem tudo a ver, né, com o sol. As pedras também estão ligadas aos chakras, elas podem ter a influência dos astros, né? Então, cada pedra tem um astro, por exemplo, pedra da lua é a lua, pedra do sol é o sol, a pirita, o sol, topázio, jaspe, Marte, Saturno, lápis lazuli, sabe, Vênus, quartzo rosa. Então, a gente tem essas classificações também astrológicas dos cristais. É claro que a pedra, ela é do elemento terra, propriamente dito, né? Então, podemos dizer que ela é predominantemente do elemento terra, mas possui outros elementos justamente por suas propriedades, né? Então, peguemos então a ametista. A ametista, ela é da terra, porém ela também pode ser do ar, que é a comunicação, e pode ser do fogo, que é a ligação com o espírito. Nós sabemos, né, que você criar o seu arsenal de pedras não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito barata, né? Porque as pedras mesmo, elas são caras. E os vidros, eles servem, viu, pessoal? Eles têm sim utilidade, eles têm sim poder, tá? Se você for pensar que vem da terra da mesma maneira, eles têm o mesmo poder. A única coisa que muda é a estrutura molecular daquele mineral, né? Ele não é um cristal, quimicamente falando, mas ele é um vidro vulcânico natural. É aquele que também recebe toda a energia da terra, é também aquele que recebe todo aquele espírito e possui também um deva. Então, ele não é inutilizável, tá? Então, dentro disso, como ela é muito cara, as pedras são muito caras, a gente tem as pedras que podem ser coringas, né? Que servem para tudo e que são pedras mais baratas, que são elas: âmbar, lápis lazuli, ametista, olho de tigre, cornalina, peridoto, cristal de quartzo rutilado, estaurolita, turmalinas verde, rosa, azul e preta e a granada. Tem a ônix também, que não foi citada aqui, o citrino também, que são pedras baratas e que são pedras coringas, a ágata, né, que são pedras coringas também.
quando a gente vai comprar uma pedra, a gente se encontra naquele dilema assim, né? Será que essa pedra é verdadeira ou é uma pedra falsa, né? Geralmente quando a gente fala que é falsa, geralmente é o vidro, que como eu já falei pra vocês, é totalmente válido. Ou então é uma pedra sintética. O que é uma pedra sintética? A maioria são sintéticas, a não ser que você compre de algum lugar que seja de extrema confiança sua, que você sabe que a pedra é verdadeira. Inclusive eu tenho até um site que eu recomendo para vocês, que é o www.cristalsaquarius.com.br, que eu conheço muitas pessoas que já compraram lá, eu também já comprei lá, eu já ganhei uma drusa de lá. Então, eu posso recomendar para vocês e assegurar que esses cristais não são sintéticos. As pedras sintéticas, elas passam por um processo químico em laboratório, né? E elas passam por um tipo de rolamento que elas são produzidas, né? Artificialmente, podemos dizer assim. Pelo sentido químico, isso não muda muito das pedras naturais, elas só fazem em pouco tempo, porque usam os mesmos princípios químicos, né? Eles tentam fazer ao máximo aquele sistema molecular parecido. Porém, se a gente for olhar por um prisma espiritual, tem muita diferença a pedra natural da pedra sintética, porque a pedra sintética ela é feita sobre um superaquecimento científico e químico em laboratório, e as pedras naturais é da própria terra, da própria natureza. Você pode usar a pedra sintética? Pode, né? Você deve conversar com o espírito daquela pedra. Pessoal, é meio complicado isso por causa do preço, sinceramente. Se você conseguir comprar uma pedra natural, sem dúvida é melhor, porque a sintética, ela não possui aquela alma sagrada. Por que ela não possui aquela alma sagrada? Porque ela não veio da terra, ela é sintética, foi criada pelo homem, tá? Há divergências nesse ramo desse assunto, porque a gente usa, pessoal, a gente usa as pedras sintéticas sem sabermos que são sintéticas, né? Por quê? Porque o povo vende gato por lebre, né? Então a gente nunca sabe se elas são sintéticas, se elas são verdadeiras. Mas é pelo preço, realmente, né? Mas é tudo de questão de você conversar também, você sentir. Se você tiver uma boa sensibilidade, um bom contato com a sua pedra, você vai poder ouvir o que ela tem pra te dizer. E você ouve, né? Tem gente que diz que as pedras, elas contam histórias. E, inclusive, essa autora desse livro que eu mostrei pra vocês, ela desacredita piamente disso. Disso e de outras coisas, né? Que os cristais, eles têm histórias, eles têm memórias. Então, quando você se conecta com um cristal, com uma pedra, ele te conta a sua história. E ele também pode armazenar as suas memórias, né? Assim como ele pode armazenar energia, assim como ele pode emanar energia. O cristal, ele é uma parte dos deuses, né? Então, ele pode ser de um tudo. A autora desacredita também que as pedras, elas podem emanar alguma energia espiritual. Ela desacredita dos devas, ela desacredita que as pedras podem proporcionar, ajudar na cura, ela desacredita da adivinhação com pedras. Então, ela desacredita de muita coisa espiritual. Por isso que eu não gostei desse livro muito, assim, né? Porque a gente vê as pedras como um ser vivo mesmo, como parte dos deuses. E eles possuem vida, eles possuem espírito, então eles podem sim auxiliar nisso tudo, né, pra nós. A energia que as pedras emanam, pessoal, é uma energia vinda direto da terra, direto dos deuses. Então é uma energia totalmente poderosa. Você pode usar os cristais com suas devidas propriedades corretas. Você pode usar eles para recarregar a sua casa, para recarregar você mesmo, restabelecer a sua energia vital. Você pode usar como proteção, você pode usar para muitas coisas, né? Os cristais, devido às suas propriedades provenientes dos próprios deuses, e é aquele espírito, aquela partinha dos deuses, que é o Deva, que reside ali dentro daquele cristal, que proporciona tudo isso para aquela pedra, para que ela possa passar isso para nós, né? É totalmente sagrado, não sei como que alguém não consegue ver o sagrado nisso. Enfim. Agora vamos falar um pouquinho da limpeza, da consagração e da programação dessas pedras.
Quando a gente compra uma pedra, assim como qualquer outro objeto mágico, a gente tem a limpeza, né, espiritual desses objetos. Por quê? Porque no ambiente em que eles ficaram, eles foram expostos a muitas energias, né, e sujeiras também. Então, se você for utilizar aquela pedra como ela pode causar um desequilíbrio total na sua vida, porque as pedras, elas absorvem tudo. Se você compra uma pedra e você não a programa, ela vai simplesmente absorver tudo que está no ambiente. E ela vai sugar aquilo, sugar e emanar, sugar e emanar, sugar e emanar. Por quê? Porque isso já é próprio das pedras, dos cristais. Eles fazem isso automaticamente. Então, se você não programar, eles vão fazer o servicinho deles. Entendeu? Só que, se eles não forem limpos, eles vão fazer isso de uma forma errada. Por quê? Porque eles vão emanar e absorver aquilo que já está, né? Eles vão emanar o que eles tinham antes, e você vai saber que energia que tinha antes. Então, eles emanam o que eles absorvem. E vai saber o que eles vão emanar, porque da onde que veio essa pedra? Você comprou numa loja, mas quantas pessoas já entraram naquela loja? Em quais situações aquela loja foi exposta? E aquelas pedras ficam ali expostas. Então é necessário realmente uma limpeza espiritual e energética dessas pedras. Como você pode fazer essa limpeza? Pessoal, a limpeza é simples. Você pode colocar ela na luz do sol por um dia ou por uma semana. Você pode colocar pelo tempo que você quiser, na verdade, tá? Mas é aconselhável que você coloque ela na luz do sol e na luz da lua. Tem gente que deixa na água da chuva, tem gente que deixa na água corrente. Tem gente como eu que deixa na água com sol, na luz solar e na luz lunar. Você pode escolher o horário que você quiser e a fase da lua que você quiser para aquela limpeza, tá? Tem várias formas de limpeza. Você também pode criar um ritual para sua limpeza, né? E falar uma vela, um incenso, o sal e o fogo, o caldeirão. Não. Uma vela, o fogo, o incenso, o ar, a terra, o sal e a água, né? Daí você passa a pedra por todos esses elementos, fala, pelo fogo eu limpo essa pedra, pelo ar, pela água eu limpo, tiro todas as impurezas e etc. Você faz um ritual para isso. Daí, nesse ritual, você já pode fazer tudo de uma vez. Limpeza, porque daí no ritual você não precisa necessariamente deixar a pedra descansando. Você pode fazer ali na hora. Enquanto você passa a pedra pelos elementos, ela já está sendo limpa, purificada. Então você não vai precisar esperar um tempo para você fazer o resto, que é a consagração e a programação. Então, se você fizer um ritual, por exemplo, a cada 15 dias, que é mais ou menos o período necessário para você limpar, reconsagrar e reprogramar suas pedras conforme o uso, você pode fazer tudo de uma vez, ao invés de fazer por partes. E a consagração? A consagração é você tornar aquele objeto sagrado. Então, você pode fazer também um ritual, né, para esse fim. Você pode falar com seus deuses, você pode falar com o próprio lua e o próprio sol, deixar na luz deles e falar, estou consagrando, abençoando e tornando sagrado este objeto, esta pedra. Isso é de suma importância, tá, pessoal? A consagração. Porque você limpar a pedra é uma coisa. Você consagrar a pedra é outra coisa. Você pode limpar a pedra para deixar ela no ambiente, para ficar bonito, para absorver. Mas, para você usar essa pedra para um fim sagrado, para um ritual, para consagrar um deus, consagrar uma deusa, você precisa consagrá-la, você precisa torná-la sagrada. Então essa é uma etapa muito importante. Tem várias formas de você consagrar a pedra, né? Você pode fazer, é bem legal que você faça um ritual com uma conjuração, fala que está tornando aquele objeto um objeto sagrado, imbuído do seu poder, porque ele já é um objeto sagrado, né, pessoal? Porque vem da natureza, vem da terra. Mas quando você sagra aquele ritual com o seu poder, é diferente. Então tem a programação, que é a parte mais legal, né? E mais difícil também, eu posso dizer assim. A programação, pessoal, é quando você pega um cristal, geralmente com uma propriedade específica, por exemplo, a turmalina negra. A turmalina negra, ela serve para várias coisas. Entre essas coisas, proteção, é uma grande ligação com Hecate e outras deidades, né?
para voos noturnos, né, viagens fora do corpo, etc, sonhos proféticos, proteção para sua casa, escudo, intuição, sensibilidade, contato com o submundo, várias coisas. E também coisas de corpo mesmo, né? Todas as pedras, elas possuem uma ligação com alguma parte do seu corpo e serve para curar alguma parte do seu corpo. Então, vamos supor que você pega a turmalina negra. A turmalina negra, daí o que você vai fazer com essa turmalina? Você vai limpar, consagrar e vai programar. Se você quiser só limpar e consagrar, ok, essa pedra vai ficar consagrada, é para você usar para fins mágicos, né? Dentro daquelas características. Agora, a programação é para você especificar a utilidade daquela pedra. Então, essa turmalina negra eu vou consagrar a Hecate e vou programá-la para voos noturnos. Então, você precisa fazer um ritual, isso precisa necessário um ritual, para você se conectar com aquele deva, se conectar com a alma daquela pedra e falar: você serve a partir de hoje para isso, isso e aquilo, e só vai ser usada para este fim. Daí você vai fazer uma conjuração, vai conversar com aquele deva, vai conversar com aquela pedra e vai determinar que aquela pedra serve somente para aquilo. Feito isso, você vai guardar essa pedra longe dos olhos alheios. As pedras programadas, elas não podem ficar expostas e elas são usadas simplesmente para aquele fim. E toda vez que você usá-las, você tem que limpar, consagrar e reprogramar. Ela não é um período, tipo, usei hoje, usei amanhã, usei depois de amanhã e vou consagrá-la, eu vou consagrar de novo só daqui a 15 dias. Não. As pedras programadas, elas precisam ser limpas, reconsagradas e reprogramadas a cada uso. Temos também a cristalomancia, que é a adivinhação com pedras. Eu tenho uma amiga de muitos anos, né? Ela foi uma das minhas primeiras mestras e é mulher do primeiro mestre que eu tive na minha vida com relação à bruxaria, que é a Eliane. E a gente caminha junto, podemos dizer assim. E ela fazia leitura com as pedras, era uma coisa maravilhosa, assim. E ela escolhia uma pedra especificamente para você, lia aquela pedra, lia o seu futuro, lia o seu presente, lia, fazia uma leitura mesmo, tipo uma cartada de tarô, e depois ela presenteava essa pedra para você. Era maravilhoso, né? Você consegue fazer isso, você consegue aprender isso, assim como você aprende o tarô? Consegue, mas as pedras, ela não tem uma cartilha, ela não tem uma apostila para você aprender, ela não tem um significado específico, né? Então é um pouco de dom, é um pouco de você abrir a sensibilidade, a sua intuição. Por isso que as pedras da bola de cristal, elas não são só uma forma de adivinhação, mas elas também são uma forma para você praticar a sua sensibilidade, para você praticar o seu terceiro olho, a abertura dos seus canais, para você ter a visualização, para você ter o poder oracular, para você ter aquele dom para profetizar e para prever, né? Então, a cristalomancia, ela não podemos dizer assim, uma coisa que você possa aprender, assim, a turmalina negra, a ametista, ela quer dizer isso na cristalomancia. Não, isso não existe, tá? Não existe, porque as pedras, ela não têm um significado oracular. Quem vai dar o significado oracular para aquela pedra é você com a sua sensibilidade. A cristalomancia nada mais é do que o seu contato profundo com a alma daquele cristal, com o deva daquele cristal. Essa é a cristalomancia verdadeira. Por isso que o contato com as pedras, com a famosa bola de cristal da bruxa, é para você abrir os seus canais, é para você abrir todos os seus canais, todos os seus sentidos, a audição, a visão, todos, porque você pode ouvir, você pode ver, você pode sentir. A gente tem também a litoterapia, pedra, terapia, cura pelas pedras, que é o que a gente conhece, né, como aquelas pedras quentes e etc e tal. É a litoterapia, onde você coloca uma determinada pedra que é bom para aquele fim, na cura do físico,
naquele local que está sendo afetado. É claro que, assim como toda outra terapia, você não pode substituir a terapia pelo tratamento médico. Por exemplo, um câncer. Ah, não quero ir no médico. Eu quero me tratar com pedras, ervas e terapias. Meu, não dá certo, tá? Nós não aconselhamos que vocês substituam uma coisa pela outra, não. É simplesmente o complemento. As duas devem se complementar. Então, por exemplo, a pirita. A pirita, ela é boa para garganta. Então, você está com uma inflamação de garganta, coloca a pirita na água, faz uma água pirilitada, uma água consagrada com as energias da pirita e toma. Coloca uma pirita aqui na região da garganta, consagrada, justamente para aquele fim, programada para aquele fim, né? Então, é simplesmente uma ajuda. Existe a cura, sim, mas é uma ajuda, é um complemento. Se vocês quiserem depois, pessoal, eu faço um outro videozinho falando das propriedades das pedras, de algumas pedras específicas, as mais usadas e as que vocês querem saber especificamente, tá? Porque aqui não vai dar tempo de falar de algumas pedras. Então depois eu vou fazer um outro vídeo pegando algumas pedras mais usadas e algumas que vocês quiserem saber, para eu poder fazer algumas correlações, falar um pouquinho delas para vocês, tá bom? Bom, agora vamos para as duvidinhas desse vídeo, vamos lá. O Alexandre Lourenço Silveira, ele falou assim: é realmente mais difícil trabalhar com cristais rolados do que cristais de rocha? E os lapidados têm um formato de pirâmide, de quartzo e outro formato de obelisco. O que faço com esses dois? Uma outra pedra de sodalita rolada caiu e ficou lascada. O que eu faço? Bom, é muita coisa, né? Muitas perguntas. Vamos por partes então. É difícil, mais difícil trabalhar com rolado do que com de rocha? Gente, não. Por que não? Porque os cristais de rocha, eles são os cristais brutos, tá? Cristais brutos, gema bruta. A gema e o cristal é a mesma coisa, tá, pessoal? Isso daqui é uma gema. A ametista lapidada é uma gema. Então aqui, pessoal, a gente tem uma ametista, tá? Ametista. E aqui também é uma ametista. As duas são ametistas. Essa é a bruta e essa é a lapidada. O que é, Alexandre? O cristal rolado. O cristal rolado, assim como as pirâmides e os obeliscos, eles são cristais que foram lapidados com aquela forma. E o cristal bruto, ele não tem uma forma, né? A não ser que ele seja lapidado ou então uma forma natural, né? Não tem diferença nenhuma você trabalhar com rolados, com as pirâmides, com obeliscos, ou trabalhar com a pedra de rocha, com a pedra bruta. Não há diferença alguma, tá? A não ser que a pedra seja sintética, como eu falei pra vocês, né? Quando a pedra é sintética, ela é assim, né? Deixa eu ver se eu tenho uma pedra sintética. Aqui, pessoal, ó. Aqui eu tenho 3 jaspes. Jaspes. 3. Essa daqui, essa é a jaspe verdadeira. Essa é o cristal de jaspe verdadeiro, tá? Dá pra você ver pela textura, pelo peso, pela temperatura e pelo barulho. Tá vendo? Essa é a jaspe natural, essa daqui. Essa daqui é uma ágata tingida de vermelho para ser vendida como jaspe, tá? Ela é uma ágata tingida. Então, se você for fazer uma conexão com a jaspe, uma jaspe natural e uma jaspe tingida, é diferente, porque a jaspe tingida, ela é ágata, não é jaspe, tá? Igual essa daqui também. Essa é a ágata, a ametista verdadeira, como eu falei pra vocês. E essa daqui é claramente uma ametista tingida. Tá vendo? É a ágata tingida de roxo. Bem mal tingida, inclusive. Então, tem diferença. E essa daqui é uma jaspe amarela, só que essa aqui é sintética, tá? Ela não é uma pedra verdadeira, tá? Ela é sintética. Nesses casos, pode ter diferença de praticar com uma ou com outra. Agora, no estilo de formas, rolados, pirâmides, etc., não tem diferença, tá, Alexandre?
Os lapidados a mesma coisa, não tem diferença, a não ser com essas ressalvas que eu já falei. Tenho uma em formato de pirâmide, um quartzo, e outra em formato de obelisco, uma sodalita. Que faço com esses dois? O obelisco, ele é bom para você direcionar a energia, sabe? Limpar os chakras. Uma sodalita é boa para limpeza. Você direciona os chakras porque ele é pontudinho, né? O obelisco, ele é pontudinho. Aqui. Esse daqui é um quartzo natural, bem pontudinho. Poderia dizer que ele não está totalmente lapidado, então ele não pode ser tido como um obelisco. Mas quando tem uma pontinha assim, quando ele é fálico, é bom para energizar, né? Para limpar. E é legal também fazer conexão com deuses fálicos, né? E principalmente se essa pedra tiver regência de um planeta masculino, tá? Mas também pode ser usado como adorno, como purificação também, né? Ou você pode programar ela para alguma coisa. A pirâmide é a mesma coisa, é legal fazer com um quartzo, né? É legal fazer com divindades egípcias. O quartzo é muito bom mesmo para intensificar energias. Ele intensifica as coisas, tudo aquilo. Então você vai fazer um feitiço, então coloca um quartzo nesse feitiço que ele vai intensificar, vai ficar mandando energia para aquele feitiço, entendeu? Uma boa ideia também. Uma outra pedra de sodalita rolada caiu e ficou lascada. O que eu faço? Quando você tem magicamente, essa pedra é consagrada, essa pedra é programada, quando é lascada, como se ela perdesse aquele poder, né? Quando ela quebra, assim como qualquer outro instrumento mágico, assim como vela. Quando a vela quebra, tá descartada, entendeu? Só que a pedra você não pode descartar, né? Então o que você pode fazer? Ela tá lascada, limpa, reconsagra e reprograma, tá? Talvez eu não aconselharia você a programá-la, tá? Não aconselharia por ela estar lascada, mas limpa e reconsagra. Você pode usar ela como absorção de ambientes, esse tipo de coisa, tá? O Guga, meu amor, falou assim: cada pessoa tem uma facilidade maior em usar certos cristais do que outros. Algumas tradições, inclusive, dizem que temos um cristal pessoal. Além da prática e da experiência, que outras dicas você pode dar para encontrarmos o tipo de cristal que mais condiz conosco? Realmente nós temos um cristal que é nosso, designado a nós quando nascemos, até por correlação de divindades e guias e espíritos ancestrais que a gente carrega, assim como também temos as ervas, né, que são nossas. E isso você só descobre no decorrer da sua prática mesmo, tá? O que você pode fazer? Assim como deuses, você pode adotar aquela pedra temporariamente na sua caminhada, assim, por afinidade, né? Por você gostar muito daquela pedra. Eu gosto muito, mas gosto muito mesmo da selenita, do olho de tigre, até da própria ametista. Gosto muito mesmo. São pedras que eu tenho extremo amor. Porém, pessoal, eu não sei se essas pedras, elas são as minhas pedras de espírito, as pedras que são designadas pra mim. Mas não tem problema, quando eu descobrir, eu continuo gostando dessas pedras, assim como os deuses. Mas não tem como a gente descobrir com certeza, por exemplo, o animal totem. O animal totem a gente tem um ritual, né, pra descobrir. Mas também a gente pode ter uma certeza. Mas as ervas, as divindades, até mesmo o próprio animal, a gente não tem um mecanismo para descobrir certamente qual é antes da hora exata, né? Essas coisas nós descobrimos geralmente depois da nossa iniciação. E as pedras e ervas não são assim logo de cara, assim como o animal totem também não é, os guias também não são. É depois de um tempo de iniciado, com algum tipo de prática, algum tipo de caminhar, que a gente consegue descobrir essas coisas, tá? O Gabriel Constantino diz assim: oi, Aline, é verdade que o citrino é um cristal autopurificante e que ele purifica outros cristais? Beijos. Beijo, Gabriel. É o seguinte, eu nunca ouvi falar nos meus estudos que o citrino seja com certeza um cristal autopurificante, tá? Eu já ouvi falar que ele é magnetizante, que ele
é auto-energizante, que ele energiza outros. Mas a purificação que vem de limpeza, eu acredito que não, assim, com certeza não. Você pode fazer correlação, né? Energização. Se ele é um auto-energizante, o que é a energização? É você recarregar, reenergizar. O que é, então, a purificação? É uma autolimpeza, uma relimpeza. São as mesmas coisas? Não, mas estão ligadas. Então, eu acredito que você possa substituir o citrino na falta de alguma pedra autopurificante. Por exemplo, o quartzo mesmo, quartzo sem cor nem nada, o quartzo de cristal, ele é autopurificante, né? Oi! Linda! Dá um tchauzinho pro pessoal. Dá um tchauzinho. Eu sou a Sofia. Linda. Eu pesquisei, fiz algumas pesquisinhas rápidas para saber responder para você, mas eu não achei nada relacionado, tá? O Edan Dagda disse: como você costuma energizar os seus cristais? Eu energizo de muitas formas, né? Eu energizo com os 4 elementos, geralmente. Com água e sal também eu gosto muito de fazer. Na luz da lua, na luz do sol, em horários específicos. Energizo no meu corpo, né? Muitas formas, eu faço de muitas formas. Energizo também com os meus deuses de culto, então depende também, né? Se tem cristais programados e etc, tem várias formas de energizar, formas diferentes. Tem algumas ervas também que você pode colocar em água para energizar e limpar seus cristais e etc. A Andréia Ferreira Seabra de Melo, que nome grande, disse: eu tenho uma dúvida. Selenita, que é um tipo de gipsita, serve para estudos. Gipsita comum também serve? Andréia, eu amo a selenita. Amo demais essa pedra. Demais, demais. Amo mesmo. Maravilhosa. Eu paixão por essa pedra. Selenita e gipsita é a mesma, tá? São a mesma pedra. Então, gipsita é o nome mineral da selenita. Assim como calcedônia é o nome mineral da ágata. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi como eu falei pra vocês, é um assunto bastante extenso, um pouquinho complexo. Tem muitas coisas pra estudar, as pedras, assim como as ervas e tudo praticamente na bruxaria, né? Você vai começar o estudo e não vai terminar de hoje pra amanhã. É um estudo pra vida, né? Então, eu peço desculpa se faltou alguma informação, porque realmente é muita coisa. Se faltou alguma coisa, pode deixar nos comentários que no próximo vídeo eu complemento. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer um videozinho com algumas pedras mais usadas, as propriedades dessas pedras. E deixem também nos comentários desse vídeo as pedras que vocês querem saber, que daí eu complemento nesse vídeo, tá? Quem ainda não curtiu o canal, como eu falei, Espiral dos Bacantes, o canal do Espiral dos Bacantes está inativo. Os vídeos antigos ainda estão lá, mas a gente não posta mais vídeos lá. Então postamos vídeos nos nossos canais pessoais. Então não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube Aline Pandora, dá um joinha no vídeo, curtam a página, entrem no grupo do Espiral das Bacantes, ok? Qualquer dúvida, só gritarem. Beijos e continuem espiralando com a gente. Vai, tá filmando a porta do quarto. Não vai fazer o tempo todo. Não vai pegar não. Vai. Passa ali, deixa. Vai pegar. Tá, pega. Que droga. Vou precisar entrar ali, minhas coisas. Vai passar por mim, tudo bem, entendeu? Ué, gente. Faz parte da vida. Se você pudesse engatinhar, você passava ali, abaixava, engatinhava e Eu vou fazer parte Francis dentro de casa. Aí eu e Francis, eu vou deixar lá. Ai, mas a sua coluna, né? Não, mas eu abaixo assim. Daí você vai passar assim. Ai, que louca. Não, mas na posição que eu tô assim não interfere não. Ah.
Vou passar. Aí não pegou eu ainda, né? Não. Pegou ela baixando? É claro que daí não vai aparecer, Não não. aparece, né, querido? Não. Não, claro que Não dá. não. Então dá pra gatinha. Eu não quero aparecer. Amor, você abriu a janela, não ficou mais claro? É eu que abri. Não ficou mais claro? Eu ajustei a câmera sem... Olá, spoiler. E hoje, sem maiores delongas, eu vou falar sobre cristais, que foi o vídeo que foi vencido. Bom, né? Mas, na verdade mesmo, ele é... Então, o cristal, que é... O que é essa dureza do cristal? O cristal que pode ser riscado por outros é em ordem